quero compartilhar com vocês essa palavra aqui, com esse tema que vai sair no telão, que dirige a sua vida. Eu quero até recomendar um livro muito bom, que fala sobre essas coisas. O livro é Uma Vida com Propósito, amém? Um livro bom para a gente ler, nos ajuda muito, abre um leque assim, no nosso entendimento, a respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Esse aqui, o que dirige a sua vida. Por que tem essa pergunta? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 11. Efésios, capítulo 1 e versículo 11, que diz assim: nele digo, falando de Jesus, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, diga comigo, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha aí, queridos, que versículo, que palavra essa que o apóstolo Paulo escreveu para os Efésios. A carta aos Efésios é uma das cartas assim que eu gosto muito. Uma vez eu passei um mês lendo, uma vez por dia, essa carta, todo dia, e quase decorei muitas coisas aqui, porque é uma carta muito importante sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Mas ele fala aqui do versículo 11: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Uma pessoa que não tem propósito firme, e se eu fosse aqui mudar um pouco o tema aqui, o que dirige a sua vida, uma vida dirigida por um propósito, porque é isso que o apóstolo está dizendo aqui, que nós fomos feitos herança de Deus, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Deus tem um propósito para cada um de nós. Atos capítulo 17, Atos 17, versículo 26, diz assim, de novo aqui é Paulo, Paulo discursando aqui em Atenas, e ele faz um discurso no meio de muitos pensadores que faziam parte lá de um clube de filósofos e homens que eram treinados para dominar seus sentimentos, né, e tal, estoicos e tal. Aqui tem Paulo discursando no meio dessa elite intelectual daquela época, e ele diz o seguinte aqui, Atos 17, 26, de um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Olha, Deus, ele está falando aqui que Deus criou o ser humano para um propósito, para habitar toda a face da terra, havendo fixado os tempos que essa humanidade vai existir e acontecer. E diz aqui, ele estabeleceu também os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar a Deus, bem que não está longe de cada um de nós. Deus nos criou com propósito, para tocar a face, buscar a Deus, pois nele nós vivemos, nele nos movemos, e nele existimos. E ele diz, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque também dele somos geração de Deus, fomos gerados e criados por Deus,
somos descendência de Deus, né? Olha que propósito, que propósito. Quando nós entendemos que Deus tem um propósito para as nossas vidas, nós nunca vamos cantar aquela música do cara que canta "Deixa a vida me levar", porque realmente, quantas pessoas vivem assim? Eles são dirigidos por qualquer coisa, por qualquer vento, né? Paulo fala para a gente não ser guiado por todo vento de ensinamento, por todo vento de doutrina, né? Quem é guiado aqui pelo Espírito Santo, ele sabe para onde vai. Amém, querido? Quem tem um propósito de Deus na sua vida, ele sabe para onde vai. Ele sabe porque ele está vivendo aqui nesse mundo. Ele sabe que Deus o capacitou para coisas maiores, para fazer coisas maiores, que Deus colocou dons, que Deus colocou potencial. Então quem vive na perfeita vontade de Deus, como nós lemos em Efésios agora, né, segundo o propósito da sua vontade, ele não vai ficar perdido nesse mundo. Então olha para o irmão mais simpático do seu lado, diga assim: você tem um propósito. Amém? Você tem um propósito na vida. Você não está aqui perambulando, deixando a vida te levar para qualquer direção, sei lá para onde, seja o que Deus quiser, as pessoas dizem, né? Isso é conversa de quem não tem, bonito a frase, seja o que Deus quiser, mas por trás dessa frase muitas vezes está a falta de responsabilidade, que tira a pessoa. Não, se alguma coisa der errado é porque Deus, não é assim. Deus tem uma direção, Deus tem um projeto. Você faz parte desse projeto de Deus aqui nessa terra, amém, querido? Você não nasceu por um acaso, você não nasceu porque, né, aconteceu e você nasceu. Não, Deus projetou a sua vida, Deus projetou. Você faz parte de um projeto de Deus, ainda que seja uma obra inacabada, mas Deus vai completar. Filipenses 1,6 fala que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Ele vai completar. Nós não somos perfeitos, nós não somos perfeitos, estamos crescendo, estamos aprendendo, estamos aqui olhando para o autor e consumador da nossa fé, para ter a inspiração de uma vida correta, de um caráter correto, de uma vida justa, olhando firmemente, como disse o escritor de Hebreus, para o autor e consumador da nossa fé. Se nós estivermos olhando para ele, nós não vamos nos decepcionar, amém, queridos? Quando nós olhamos para as pessoas, quando nós somos focados em pessoas, nós podemos nos decepcionar, mas quando nós estamos com os nossos olhos fitos em Jesus, nós nunca vamos viver uma vida decepcionada, amém? Porque Ele é o modelo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é a referência da nossa fé em tudo o que nós podemos viver. Então muitas pessoas, elas não sabem porque elas estão aqui nesse mundo. Dizem que tem 5 perguntas que nós precisamos responder para poder saber se a nossa vida faz sentido, né? Uma delas é: de onde eu vim? Eu vim, aquela teoria da evolução, aquela teoria lá, o pensador Charles Darwin disse lá, outros já disseram que nós viemos lá, não sei de onde, nós passamos por várias formas de vida, macaco, chegamos a gente. Não é assim, não é? De onde eu vim? Nós fomos criados por Deus, foi Deus que nos criou. Outra pergunta importante é: por que nós estamos? Aliás, quem sou eu? Né? Uma pergunta importante: quem sou eu? Quem é você? Você é filho de Deus, você é geração de Deus, como nós lemos aqui no livro de Atos. Nós somos geração de Deus. As pessoas não sabem quem elas são, e por isso elas escolhem um estilo de vida qualquer para elas viverem, porque elas não sabem quem elas são. Nós vivemos hoje numa crise de identidade muito grande, as pessoas não sabem quem são, né? É até identidade de gênero, crise de identidade de gênero, essas coisas todas,
Por quê? Porque as pessoas não sabem quem elas são. Outra pergunta importante: por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui nesse mundo? Isso fala sobre propósito. Nós temos um propósito. Nós fazemos parte de um projeto de Deus aqui nesse mundo. Nós estamos aqui para cumprir esse projeto, para viver por esse projeto, para dedicar a nossa vida por esse projeto, para dedicar a nossa vida por algo que vale a pena dedicar a nossa vida. E o reino de Deus, foi Jesus que nos ensinou isso. A mensagem principal da pregação de Jesus era sobre o reino de Deus. O reino de Deus é exatamente tudo pelo que vale a pena viver, pelo que vale a pena dedicar a nossa vida, investir a nossa vida no reino de Deus. Como Ele orou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aonde? Na minha vida, na nossa vida, na nossa geração, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação. Quantos querem ver o reino de Deus se manifestando? Amém, queridos? É para isso que nós estamos aqui. Por que estamos aqui? Para o reino de Deus. Mas outra pergunta importante é: do que somos capazes? Isso fala sobre potencial que tem na sua vida, na nossa vida. As pessoas vivem longe, muitas vezes, do propósito de Deus para a vida delas, porque elas não se acham capazes de nada. Elas acham que elas são zero à esquerda, elas acham que elas não têm valor, elas acham que ninguém se importa com elas, elas acham que elas são mais um número no meio da multidão, que não tem importância, que não tem significado, é um ser insignificante, um ser sem importância. As pessoas, quando elas acham isso, elas não encontram o propósito de Deus na vida, elas não sabem, de que elas são capazes. Para de falar, querido, não estou aqui supervalorizando o humano, eu estou só dizendo aqui que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que Deus nos dotou de muitos dons, de muita graça, de muita capacidade para fazermos coisas maiores do que nós pensamos que nós somos capazes de fazer. Amém, queridos? Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, está na nossa mão o poder, a autoridade, a graça de Deus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade que Jesus tinha e operou, atuou sobre a terra, foi dada para mim, para você, para a igreja do Senhor Jesus operar nesse mundo. Amém? Dá uma olhada de novo para o irmão aí, mais bonito do seu lado, diga assim: você tem muito potencial. É ou não é? Você não é um zero à esquerda. Mas uma outra pergunta que as pessoas às vezes que é importante para nós é: para onde vamos? Para onde vamos? De onde eu vim? Quem sou eu? Por que estou aqui? Do que sou capaz? Para onde vamos? Muitas pessoas desse mundo não sabem para onde vão. Mas aqueles que têm certeza da sua salvação sabem para onde vão. Amém, queridos? Nós não estamos aqui para viver 80, 90 anos, ou 100 no máximo que as pessoas podem chegar, sei lá quantos anos, e depois de tudo isso acabar com tudo. Acabou, pronto, acabou. Foi mais uma vida que passou pela eternidade, um pinguinho no meio do universo, acabou tudo. Não, queridos, haverá um novo céu e uma nova terra, diz a palavra de Deus. Apocalipse 22 está esperando por você. Amém? Como nós lemos aqui o apóstolo Paulo dizendo aqui no livro de Atos: olha, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação dessa raça humana, dessa raça especial. Nós não somos anjos, nós somos seres humanos, fomos criados assim como os anjos foram criados. Os anjos para operarem, para habitar no céu. Nós estamos aqui na face da terra. Na eternidade, Deus tem preparado coisas maiores para nós. Só sei dizer uma coisa: no Apocalipse 22 diz assim: e haverá um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, e onde é que nós vamos morar. Amém, queridos? Glória a Deus.
Você está com dúvidas sobre a sua eternidade? Eu creio que não. Eu creio que não. Mas as pessoas que elas não têm esse propósito na vida delas, elas são dirigidas por qualquer sentimento. Um deles é sentimento de culpa. Quantas pessoas perdem o propósito de Deus para a vida delas por causa da culpa? Elas se sentem culpadas o tempo todo, porque elas falham, elas erram, elas se condenam pelo que elas fizeram, pelo passado delas, pelas coisas que acontecem no dia a dia, e elas ficam debaixo daquela depressão. Eu errei, eu sou culpado mesmo, eu não tenho valor. E porque elas vivem o tempo todo debaixo desse sentimento, elas vivem depressivas, deprimidas, elas têm uma visão errada da vida, elas têm uma visão errada do propósito. E quantas pessoas vivem assim, queridos? A culpa não é um sentimento só porque nós achamos que fizemos alguma coisa errada diante de Deus, mas também é um sentimento quando nós fazemos alguma coisa errada contra aquilo que nós cremos que é certo. Às vezes o que nós cremos que é certo, às vezes é errado. E quando nós fazemos alguma coisa contra aquilo que nós cremos que é certo, nós também nos sentimos culpados. Mas especialmente a culpa das pessoas, que elas sentem culpadas, é porque elas acham: eu pequei, eu errei, eu já fui terrível no passado, eu fui essa pessoa que cometi muitos erros. Ei, você cometeu muitos erros, mas você deu a volta por cima quando você entregou sua vida para Jesus. Amém? É hora de superar, é hora de dar a volta por cima, é hora de levantar a cabeça e dizer: Deus, eu errei, eu falhei, eu fui fraco, eu tive muitos problemas na minha vida, mas agora é hora de recomeçar. Eu casei tantas vezes, tive tantos relacionamentos, nunca deram certo, porque eu sou uma pessoa errada para a vida de todo mundo. Não fique se culpando. Não fique se culpando. Teve um homem que se sentiu tão culpado, Caim. A história dele não é de superação na Bíblia. A história de Caim não é de alguém que deu a volta por cima, de alguém que procurou Deus para se arrepender de verdade, para se humilhar, para se quebrantar. Ele nem aparece mais na Bíblia depois como a história de um homem que superou, que deu a volta por cima, que melhorou, que buscou a Deus, que a história teve um final agradável, feliz, dentro do propósito de Deus, apesar de ter caído. Ele não tem esse histórico. Pelo contrário, lá em Gênesis 4:12, Deus chegou a dizer para ele: a terra te será pesada, a terra negará os seus frutos para você, porque ele não se humilhou, ele não se arrependeu, né? E aí, ele sumiu. Mas nós temos a história, por exemplo, de homens como Moisés, que erraram, eram assassino, era o fugitivo da justiça do Egito, 40 anos fugitivo. O Brasil teve agora uma participação de um fugitivo de uma nação, né? Não vou falar o nome dele aqui. 40 anos fugitivo do seu país, 4 crimes de homicídio. Agora, o governo anterior tinha dado proteção para ele, né? Agora foi extraditado para o seu país, e esse país está admirando o Brasil, é a Itália, vou falar o país, né? Está admirando o Brasil pela postura que tivemos agora. E eles disseram:
ficamos felizes, porque agora a justiça será feita, a justiça será cumprida. Então, Moisés era essa pessoa, mas Deus levantou um homem para ser o libertador do seu povo da terra do Egito, chamado Moisés. Uma história de superação, amém, queridos? Uma história de superação. Nós vemos outro na Bíblia chamado Gideão, um homem não muito bem querido, e tinha problemas de relacionamento social com as pessoas, tinha problemas lá entre os seus irmãos, não tinha um passado muito bom, mas Deus transformou. Ele era um homem que se acovardava, medroso, estava escondido, malhando trigo no lagar. Deus levantou aquele homem como um herói da guerra contra os midianitas, amém, queridos? Então, eles deram a volta por cima. Quando as pessoas se culpam, se condenam, se martirizam o tempo todo, tem aqueles homens que, se chicoteiam, se martirizando. Não, eu tenho que sofrer, eu tenho que sofrer. As pessoas, quando elas se sentem assim, elas acham que elas têm que sofrer. E se eu acho que eu tenho que sofrer pelos meus problemas, pelos erros que eu cometi no passado, se eu fico achando isso o tempo todo, tudo que eu vou encontrar pela frente vai ser sofrimento. Foi o que aconteceu com Caim. Então eu tenho que crer na misericórdia de Deus. Quantos creem? Na graça de Deus. Ele pagou um alto preço. Ele não disse, eu vim para que tenham vida e tenham muito sofrimento. Não foi isso que ele disse. Eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Foi isso que ele disse. No mundo tereis aflições. Isso é um fato. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas ele não nos prometeu uma vida de aflições, de sofrimento. Ele nos prometeu uma vida abundante. O ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É isso que Deus tem para cada um de nós. Se nós vivemos focados nessa visão da vida com Deus, do melhor que Deus tem para nós, nós vamos alcançar o propósito de Deus para a nossa vida e vamos ter uma vida que vale a pena viver. Vale a pena viver. Não, me ajuda a pregar aí, olha de novo para o irmão bonito aí do seu lado, diga assim, irmão, vale a pena viver para cumprir o propósito de Deus. Amém? Você já escolheu essa vida que vale a pena viver? Escolheu? Então está joia. O antídoto contra a culpa é eu me perdoar. Se eu não me perdoo, se eu me culpo, se eu me condeno, se eu quero me martirizar, se eu quero sofrer, se eu acho que eu só tenho direito de sofrer pelo que eu fiz de errado, então fica difícil para Deus agir, porque Ele quer que a gente tenha fé, que a gente tenha esperança, Fé, esperança e amor. Amor a Deus, amor ao próximo, como diz a palavra, os 2 principais mandamentos. Mas também eu tenho que me amar, porque se eu não me amar, eu vou querer sofrer. As pessoas muitas vezes são levadas por esse sentimento de culpa. Segundo sentimento que pode dirigir a vida de uma pessoa para o lado errado: sentimento de rancor, de mágoa, de raiva, de insatisfação. E aí o que você puder e quiser escrever aí. Quantas pessoas são dirigidas por isso? São cheias de sentimento de mágoa, são insatisfeitas o tempo todo. Graças a Deus que não tem nenhum aqui, amém, queridos? Está tudo lá pelo mundo aí afora. Mas não, sentimento de raiva, lembranças amargas. Eu me lembro do que ele fez por mim. Nunca esqueci daquela palavra. Do dia que você comeu aquele abacate, não me deu um pedacinho. Faz 33 anos,
3 meses e 7 dias. Lembra até os dias. Fica lembrando. Não é isso, queridos. Nós temos que aprender a ter um coração blindado. Amém, querido? É verdade. Se a gente é aquela esponja que vai sugando problema, aí vai enchendo de rancor, de raiva, de ressentimento, de amargura, e começa a ver todo mundo não presta, rapaz, só tem traíra, só tem gente mal, todo mundo é mal. Não é mal não, irmão, tem muita gente boa nesse mundo, amém, queridos? E quem for mal vai ficar bom, em nome de Jesus. Nós temos que orar por isso, para as pessoas melhorarem, para nós melhorarmos. Mas nós não podemos deixar o nosso coração ficar remoendo aquelas amarguras, aquelas lembranças, aquelas coisas que aconteceram com a gente, que alguém fez conosco. Se na culpa nós temos que perdoar nós mesmos, nesse aqui, o antídoto para esse aqui é perdoar, é viver perdoando os outros. Amém? Ao invés de xingar alguém que lá no trânsito cercou, fechou você e tal, aí ao invés de você xingar, eu te perdoo em nome de Jesus. Glória a Deus. Talvez tenha alguém que você hoje precisa dizer isso. Olha, pedir perdão, me perdoe. Também isso faz parte. Me perdoe. Pedir perdão não é brincadeira. Vai chegar, não, me perdoe, irmão. Me perdoe por qualquer coisa. Isso daí não é pedido de perdão. A Bíblia fala que nós temos que pedir perdão quando nós ofendemos. Quando a pessoa, às vezes nós não ofendemos, mas a pessoa se sentiu ofendida, então aí eu vou pedir perdão. Ou quando nós pecamos, erramos e aí, para que não haja nenhuma carga de ressentimento dentro de nós. Eu sempre gosto de usar essa ilustração aqui. Se a pessoa não tirar o lixo do banheiro por uma semana, o que acontece com o banheiro? Cheiroso não vai ficar, amém, querido? Não vai ficar, não. Deixa um mês lá o lixo do banheiro, vai só colocando lá nos sacos lá, de preferência um saco aberto, né? Mas é assim conosco. Às vezes nós queremos carregar um monte de lixo emocional aqui na nossa vida. Fulano de tal, não, aquele ali eu vou passar longe dele, aquele ali também. Irmãos, nós somos crentes, amém, queridos? Nós somos cristãos. Cristãos amam, cristãos perdoam, cristãos oram uns pelos outros. Você pode ter problemas, as pessoas têm problemas, as pessoas erram, claro, nós erramos muitas vezes, mas nós também temos o amor de Deus no nosso coração para liberar para as pessoas que muitas vezes estão lá sem Jesus no mundo, e nós temos que mostrar para elas o amor, o perdão que elas precisam ter. Quando elas entrarem ali na porta da igreja, elas vão dizer, rapaz, essa igreja aqui, olha, pensa numa igreja curada. Amém? Olha para o irmão aí, me ajuda aí, diga, pensa numa igreja curada. Temos que decidir que a nossa vida não vai ser uma esponja que absorve todos os problemas, senão a gente vai ficar insatisfeito para o resto da vida, e condenando e acusando os outros e tal, e achando falha. Eu tenho 10 motivos para odiar aquela pessoa. Mas não, você não vai procurar os motivos para odiar, você vai procurar os motivos para amar. Então libera perdão, perdoa, pede perdão. Glória a Deus. Sim ou não? Amém, irmãos? Então veja bem, Efésios 4:26 diz assim, não deixe com que o passado se perpetue, mais ou menos uma tradução aqui,
Não deixe com que o passado se perpetue na sua vida, mas vença o passado, essas lembranças ruins. Jó capítulo 5, versículo 2, ele diz que ficar amargurado, mais ou menos essa interpretação, ficar amargurado e desgostoso é falta de juízo. Irmãos, eu admiro Jó, porque Jó perdoou a sua esposa, amém, queridos? Amém? Jó perdoou a sua esposa. Quantos já pensaram nisso? A mulher chega com ele e diz assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Seu miserável. Não, seu miserável não tem na Bíblia, viu? Eu estou colocando aqui. Se a mulher deseja que o homem morra, que o marido morra, mas depois ele perdoou ela, ainda teve mais 10 filhos com ela. Será que ele amou essa mulher? Teve 10 filhos. Teve o dobro de tudo, né? Então, irmãos, esse é o coração. Terceiro, as pessoas muitas vezes são quem é guiado por esse sentimento aqui de medo. Pode perder o propósito de Deus para a sua vida. Muitos são dirigidos pelo medo. O que vai ser amanhã? Meu Deus, o Senhor já amanhece orando, não é com fé, mas amanhece orando já com medo. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Esse mundo é mau. Deve ter Senhor, aí ele abre a Bíblia, daquele que abre a Bíblia assim: Senhor, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo hoje. Um leão está lá fora. Vixe! Ele já lê logo esse versículo assim. Aí ele fica com medo, aterrorizado. Não tem projeto, não tem propósito, porque tem medo de viver, até de viver. Tem medo do futuro. E tem gente que tira até a sua vida, porque acha: não vale a pena viver, rapaz, é muito perigoso aqui, deixa acabar logo isso. Está repreendido em nome de Jesus, amém, queridos? Claro que tem pessoas que sofreram de depressão, e aconteceu, não vamos condenar ninguém, mas nós não podemos. Eu li um livro muito importante, se você puder ler, é um livro pequenininho assim, Um Espírito de Medo, Morris Cerullo, o nome do autor. Muito importante. Ele dá uma estatística lá: 8 entre cada 10 pessoas vive oprimida, vive debaixo de algum sentimento de medo. 8 entre cada 10 pessoas no mundo. Ele deve ter os seus motivos para colocar essa estatística lá, né? Mas as pessoas vivem com medo. Será que o Brasil vai para frente? Será que esse mundo vai melhorar? Não, isso aqui vai piorar, meu Deus, socorro, socorro, socorro. Mas quem tem Jesus é cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de coragem. Quem lê a palavra de Deus, irmãos, não fica com medo. Agora, quem lê jornal, quem assiste aqueles programas, vive assistindo aqueles programas que só fala de morte, só de miséria, só de destruição, né? Já pega o jornal de manhã: mataram 10. Vamos deixar esse jornal da terra, vamos pegar o jornal celestial, a palavra de Deus, amém? Aí nós vamos ter uma vida mais segura, mais feliz, mais cheia de fé, mais inspirada. Quanto mais tempo eu ler, quanto mais eu meditar na comunicação do céu aqui, o jornal celestial, eu vou estar ligado com coisas boas. A minha mente vai estar lá pensando nas coisas lá do alto, não é? Vai ter problema, mas problema só é problema para quem vive abaixo do problema. Agora, quem vive acima dos problemas, problema não é problema, amém, queridos? Diga para o seu irmão: você está acima dos problemas, porque seu nome está no céu. É verdade. Desliga aí daqueles programas que falam de miséria. Vamos assistir outros que edificam mais a nossa fé, a nossa vida. E aí a gente vai ter mais esperança, mais segurança, mais fé,
mais determinação para levantar de manhã e dizer: hoje vai ser um dia de milagres, amém? Sentimento de medo. Então, o sentimento de medo é um dos sentimentos mais paralisantes na vida de uma pessoa. A Bíblia fala aqui, 1 João capítulo 4, versículo 18: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo propõe punição. O medo propõe punição. Nossos filhos não têm que viver aterrorizados pelo medo dentro de casa. Claro que tem a correção, mas o nosso lar não pode ser regido pelo medo. Amém, queridos? A nossa casa, aquele lar, olha, papai está chegando, esconde, 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 arruma tudo, rapaz, as crianças correm para baixo da cama, correm para dentro do sei lá para onde. Fica todo mundo assim, santinho, no sentido religioso da palavra. Não é medo. Não é medo, é amor. A nossa casa tem que ser um ambiente de amor, amém, queridos? Não de medo. Outros são dirigidos pelo materialismo. Materialismo. Porque ele diz: se eu tiver mais coisas, eu vou ser mais feliz. Ela vive buscando coisas para ser mais feliz. E nunca ela está satisfeita, porque quanto mais coisa ela tem, ela ainda está infeliz. Ela acha que ela tiver mais coisas, ela vai ser mais importante. Ela é carente desse sentimento de importância na vida dela. Se eu tiver mais um carro, mais uma casa, mais um terreno, mais um iate, mais coisas, eu vou ser mais importante ainda. Ela é carente desse sentimento de importância. Ela se sente menos importante se ela não tiver o que o outro tem. Eu te digo uma coisa: esse sentimento não é de Deus. Porque Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Amém, queridos? Não é nisso. Lucas 12, 15: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Isso que foi Jesus que falou em Lucas 12, 15. Não consiste na quantidade, né? Não se condene se você tem coisas, se o que você faz prospera, glória a Deus, isso é de Deus também, mas isso não te faz mais feliz, isso não dá mais significância para a sua vida, ou mais importância, porque você não depende disso para ser feliz, não depende disso para se sentir importante, para se sentir significante. Você depende do propósito que Deus tem para a sua vida, amém? Se tudo que nós temos não tiver propósito em Deus, não vale nada. Os bens podem se perder com o tempo, com as circunstâncias. Por isso a verdadeira felicidade, importância e a proteção que as pessoas buscam nos bens só pode ser encontrado naquilo que nunca poderão tomar de nós, que é o nosso relacionamento com Deus. Amém, querido? Olha só, nosso relacionamento, diga comigo: meu relacionamento com Deus é o bem mais precioso que eu tenho na vida. Amém? Bem não é só aquilo que é material. Bem é algo que é uma dádiva que é acrescentada na nossa vida. E o relacionamento com Deus é a dádiva mais importante. E último lugar aqui, queridos, pessoas muitas vezes são dirigidas pela necessidade de aprovação dos outros. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Isso acontece quando permitimos que a expectativa dos outros esteja controlando. Às vezes eu quero atender, eu me mato aqui para atender a expectativa do marido ou da esposa, ou do meu pastor. Não, eu tenho que fazer melhor porque o meu pastor, eu tenho que ter a aprovação dele. Ou então vou ter a aprovação, eu tenho que fazer o melhor porque eu tenho que ter a aprovação. Essa necessidade da aprovação das pessoas, às vezes o patrão, ou a esposa, ou o cônjuge, o filho dentro de casa em relação aos seus pais. Nós não temos que ter essa necessidade.
ser dirigido por essa necessidade da aprovação, porque aí surge a reputação. Não, o que vão pensar de mim? Lembra de Saul? Saul, ele estava preocupado com isso. O que vão pensar de mim? Eu tenho que ser uma pessoa muito bem. Enquanto a gente, nessa ânsia, aí teve problema de um escândalo e a reputação foi lá para baixo, aí a pessoa foi totalmente reprovada pelas pessoas. Agora, talvez a gente não consiga a aprovação de todo mundo, queridos. Quem disse que nós vamos conseguir ser aprovado pelas pessoas, por todo mundo? Não. Agora, sabe de uma coisa? Busque ser aprovado por Deus. Amém? O apóstolo Paulo escreveu isso lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, né? Ele fala sobre isso. Ele diz lá: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro aprovado. Quantos querem ser um obreiro aprovado? Pastor Paulo, nós tínhamos uma classe antigamente, muitos anos atrás, o obreiro aprovado. Tinha aqueles livretos que a gente estudava, fazia. O obreiro aprovado. Aquilo me ajudou muito, aquela escolinha, logo no começo da minha vida cristã. Eu converti em 88, a gente foi classe de batismo, nova criatura, foi batizado, demorava a classe nova criatura naquela época, né? Aí fomos batizados, aí entrou logo na escola do obreiro aprovado. Oh, meu irmão, aquilo ali era tudo. Amém, queridos? Mas eu quero te dizer uma coisa: se você não está buscando simplesmente a aprovação das pessoas, mas está buscando a aprovação de Deus, você encontrou o propósito na sua vida, em nome de Jesus. Quero que você fique em pé nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, pela sua vida. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor nessa manhã? Aleluia. Oh!